Oi, eu sou o Rafael. Eu sou o Diego, nós somos do canal História Futebol Clube. E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre o fascismo e a Copa de 34. Benito Almicre Andrea Mussolini foi um ditador italiano e figura-chave na fundação do Partido Nacional Fascista. Mussolini nasceu na comuna Dóvia de Predápio, na data de 29 de julho de 1883. Filho de pai ferreiro, cujo nome é Alessandro Mussolini, e mãe professora de escola, chamada Rosa Mussolini, ou então futuro ditador da Itália, teria crescido ajudando o pai na ferraria. E por muitos, a ideologia política na qual Mussolini viria a se envolver no futuro é acreditada a esse período. Alessandro Mussolini era um defensor da ideologia socialista, mas com visões nacionalistas, especialmente porque nesse período a Itália encontrava-se sob os mandos do Império Austro-Húngaro. Portanto, Mussolini era constantemente exposto às crenças políticas de seu pai. Mussolini era ativo no movimento socialista italiano na Suíça. Trabalhou no jornal L'Avenir de Lavoratore e constantemente organizava encontros com a intenção de discursar para trabalhadores. Em 1903, depois de uma defesa de uma greve geral violenta, Mussolini foi preso pela polícia de Berna. Ficou 2 semanas encarcerado e foi deportado de volta para a Itália. De volta à Itália, Mussolini viria a se engajar à literatura e ao jornalismo. Em 1910, de volta à sua cidade natal, ele editava o jornal semanal Luta de Classe, A Luta de Classe. E também nesse mesmo período publicou Il Trentino Veduto de um Socialista, O Trentino Visto por um Socialista, em tradução livre, no periódico radical La Voce. Mussolini era também conhecido por outras obras. Em 23 de março de 1919, baseando-se em uma filosofia supostamente socialista e com adesão da grande parte da população e de militares descontentes com a situação na qual a Itália se encontrava no fim da Primeira Guerra Mundial, Mussolini funda então uma organização conhecida pelo nome Fasci Italiani de Combattimento, Grupos Italianos de Combate. Esta que mais tarde daria origem ao PNF, Partito Nazionale Fascista, ou, em português, Partido Nacional Fascista. Como uma iniciativa de transformar o Fasci Italiani de Combattimento em partido político e com fortes laços com o partido político futurista, Mussolini funda o PNF na cidade de Roma em 9 de novembro de 1921. O partido era fortemente moldado no nacionalismo italiano e no desejo de restaurar e expandir o território italiano, que, segundo os fascistas, era necessário para manter a superioridade e poder de uma nação. Eles também afirmavam que a Itália moderna era a herdeira da antiga Roma e de seu legado histórico de expansão territorial. Portanto, havia o apoio da criação do Império Italiano para que o Spazio Vitale, espaço vital, fosse atingido através de uma colonização italiana e a fim de estabelecer o poder sobre o Mediterrâneo. Como uma forma de mostrar força, em 28 de outubro de 1922, na cidade de Roma, ocorreu uma grande manifestação com características de golpe de Estado e com o suporte de dezenas de milhares de militares fascistas, reivindicando o governo da Itália e, assim, nomeando Benito Mussolini para ser chefe de Estado. Esse evento ficou conhecido como Marcia su Roma, ou Marcha sobre Roma, e marca nesse momento o período na qual a Itália é oficialmente controlada pelo Partido Fascista. A Copa de 1934, a segunda Copa a ser disputada, teve como seu país sede a própria Itália, que na época era liderada pelo Partido Fascista de Benito Mussolini. Essa Copa foi a primeira a ter disputa na forma de eliminatória, onde 32 países disputaram 16 vagas para disputar o segundo Mundial. E também foi a primeira e a única Copa em que o país sede também disputou as eliminatórias. Curiosamente, o Uruguai, o então campeão do Mundial de 1930, boicotou a Copa de 1934. Isso aconteceu pelo desprezo europeu na Copa anterior. Mussolini tentou sediar o Mundial de 1930, mas perdeu a disputa para o Uruguai, que na época era a seleção bicampeã olímpica e a maior potência futebolística. Em protesto, proibiu que a seleção italiana disputasse a competição, vencida pelo próprio Uruguai. A partir daquele momento, o Duce, como era chamado, começou a articular para a Itália ser o país sede do próximo Mundial.
No Congresso da FIFA, em 1932, ele consegue convencer os suecos e os franceses a desistirem da candidatura, assim se tornando o único país a requerer a organização do próximo Mundial. Toda essa vontade em organizar a competição era justificada. O futebol havia se tornado o esporte mais popular do país, e ele gostaria de utilizar a Esquadra Azul como propaganda do regime e de si mesmo. A Copa foi disputada em sistema eliminatório de apenas um jogo, em apenas 15 dias, diferente dos 30 dias atuais. A estreia italiana foi bem promissora, com uma vitória de 7-1, humilhando a seleção dos Estados Unidos. Todo esse ímpeto era justificável, já que, antes de cada jogo e a mando do ditador fascista, distribuíram aos jogadores bilhetes com os dizeres: vitória ou morte. Não tem como não correr muito, não é mesmo? Na fase seguinte, a seleção anfitriã não teve a mesma facilidade, enfrentando a forte seleção espanhola, em um confronto que ficou conhecido como a Batalha de Florença. O jogo foi tão violento que 7 jogadores espanhóis saíram lesionados. Tudo isso ao som uníssono da torcida que entoava o canto "vencer ou morrer". O juizão belga, Louis Baer, deixou a pancada comer solta e ainda por cima validou um gol polêmico da seleção italiana. Mesmo assim, a seleção espanhola foi valente e conseguiu levar o jogo até o fim com um empate. Como na época não existia a disputa de pênalti em caso de empate, as duas seleções voltaram a se enfrentar 24 horas depois. Sem 6 titulares, a Espanha voltou a ser prejudicada com 2 gols legais, mal anulados pela arbitragem. Além disso, o apitador validou o gol irregular do craque italiano Giuseppe Meazza. Parecia ser difícil tirar essa Copa dos italianos. Na semifinal, e sob o olhar atento do ditador Benito Mussolini e de 35 mil italianos no estádio San Siro em Milão, a Esquadra Azzurra mais uma vez contava com um apito amigo, que já se mostrava habitual naquela Copa. O árbitro Ivan Eklund foi muito conveniente com o antijogo italiano, e além disso, a forte chuva prejudicou a seleção austríaca, que na época era chamada de Wunderteam, time mágico em tradução livre. O gol da partida saiu aos 19 minutos da etapa inicial. Após cruzamento na área austríaca, Giuseppe Meazza chutou forte, e o goleiro austríaco Peter Platzer não conseguiu encaixar a bola. E o ponta-direita Henrique Guaita trombou com o goleiro e foi chutando tudo que via pela frente. Esse resultado persistiu até o fim da partida, e a equipe italiana se classificou para o final do Mundial. Faltava um último passo para a propaganda do regime fascista se tornar um sucesso. No dia 10 de junho de 1934, no estádio Flamínio, estádio do Partido Nacional Fascista, 75 mil italianos apoiavam e pressionavam a seleção do país. Esse foi o maior público registrado naquela Copa do Mundo. Tudo deveria dar certo, ou o aviso que Mussolini dera para o técnico Pozzo poderia se concretizar: vencer ou morrer. Apesar de toda a atmosfera a favor da seleção da casa, o time da Tchecoslováquia não se intimidou e inaugurou o placar aos 27 minutos do segundo tempo pelos pés de Puk. Todo o estádio se aquietou em um silêncio ensurdecedor. 10 minutos depois, a seleção italiana empata o jogo para alívio de todos e acaba levando o jogo para a prorrogação, que é quando, reza a lenda, o Duce envia um recado para o técnico Pozzo. Abre aspas. Senhor Pozzo, Mussolini mandou lhe dizer que você é o único responsável pelo sucesso, mas Deus o ajude se falhar. Fecha aspas. Com essa dose de incentivo, a seleção italiana marca seu segundo gol pelos pés de Schiavio, aos 5 minutos da prorrogação. Gol que levaria a seleção italiana à conquista da sua primeira Copa do Mundo. Apesar de pregar um nacionalismo radical, Mussolini sabia que só com jogadores italianos a esquadra não seria capaz de conquistar o Mundial. O ditador usou uma lei vigente que garantia dupla nacionalidade a qualquer filho de italianos. Os jogadores ficaram conhecidos como oriundi. Da seleção que jogou o Mundial, 5 jogadores eram sul-americanos, dentre eles o brasileiro Anfilógeno Guarizzi, o Filó. Com a vitória em 34 e a crescente onda nacionalista fascista, a seleção italiana de forma inédita usou o uniforme todo negro na Copa de 38, mas esse é um assunto para o próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, dê like e compartilhe com seus amigos. Se você não gostou do vídeo, dê dislike e compartilhe com seus inimigos. Um abraço e até o próximo vídeo.